Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ulisses e a gente está resolvendo aqui a prova do PISME, dia 1, módulo 2, tá certo? E agora a questão 18 de Química. Um laboratório químico armazena na mesma temperatura 3 cilindros de aço com o mesmo volume. Vamos marcar isso daqui. O primeiro contém 10 kg de oxigênio, o segundo 10 kg de hidrogênio e o terceiro 10 kg de CO. Beleza. Assinale a alternativa correta. O cilindro A, né? O cilindro contendo o CO apresenta maior pressão, pois apresenta maior número de átomos. Ó, vamos lá, pessoal. A pressão de um gás, ela é diretamente proporcional ao número de moléculas desse gás. Tudo bem? E, olha só, já que a pressão é diretamente proporcional ao número de moléculas do gás, se eu tenho 2, 3 cilindros, todos com a mesma pressão, aqui a pressão é P. Ah, não, perdão, pressão não, né? Ele falou mesmo volume. Mesmo volume. Nesse primeiro aqui, já que é tudo mesmo volume, o volume é V, aqui o volume é V, aqui o volume é V, né? A pressão, ela vai depender do número de moléculas que a gente tem lá dentro, tá certo? E o número de moléculas, a gente pode calcular o número de moléculas fazendo essa conta aqui, ó. A gente pega a massa que a gente tem da substância e divide pela massa molar da substância, tá? Como a gente tem 10 quilos em todos os cilindros, a massa é a mesma. Logo, o número de mols, que é a quantidade de moléculas, né? Ele é inversamente proporcional à massa molecular de cada um, tá bom? Então a gente vai ter mais moléculas naquele gás que tiver a menor massa molecular. E se tem mais moléculas, a pressão vai ser maior, tá? Então vamos ver. O cilindro contendo CO apresenta maior pressão, pois apresenta o maior número de átomos. Ó, em primeiro lugar, o número de átomos não interessa. O que interessa é o número de moléculas, tá certo? Mas aqui eu já estou vendo um problema. Mas vamos ver se isso é verdade ou não, ignorando essa segunda parte. O CO apresenta maior pressão entre o oxigênio, que pesa 32 gramas por mol. Aí você pode pegar a tabela periódica, olhar a massa atômica de cada átomo, né? O oxigênio é 16, 2 vezes 16, 32. O hidrogênio pesa 1, então a molécula de hidrogênio vai pesar 2 gramas por mol. E o CO, bom, carbono pesa 12, oxigênio pesa 16, 12 mais 16, 28, né? 12 mais 16, 28. 28 gramas por mol. Então você vê, né? O CO não é o que tem a menor massa molar, é o hidrogênio. Então ele não vai ter maior pressão. Se a gente quer a alternativa correta, com certeza não vai ser essa, beleza? Essa aqui está errada. O cilindro contendo gás hidrogênio apresenta maior pressão, pois apresenta o gás com a menor massa molecular. Eu disse massa molar ali, pessoal, mas isso também é verdade para a massa molecular, porque vamos lembrar que a massa molar ela é numericamente igual à massa molecular, tá? Só muda a unidade, beleza? Então, se o número de moléculas é inversamente proporcional à massa molar e a massa molar é o mesmo número da massa molecular, a gente pode fazer o mesmo raciocínio, tá bom? Então, olha só. O cilindro de gás hidrogênio apresenta maior pressão? Bom, o hidrogênio vai ter a menor massa molar, portanto, a menor massa molecular. E, por causa disso, o maior número de mols. E como a pressão é diretamente proporcional ao número de moléculas, tá? Se eu tenho um maior número de mols, eu tenho maior pressão, tá? Porque eu vou ter mais moléculas dentro desse cilindro. Então, o gás hidrogênio apresenta maior pressão, pois apresenta o gás com a menor massa molecular. Verdade. Para mim, a correta já é a B, mas a gente vai ler as outras para ter certeza, tá bom? O cilindro contendo gás oxigênio apresenta maior pressão. Não, a gente já viu que é o hidrogênio, né? Então, essa aqui está errada.
Os cilindros contendo hidrogênio e oxigênio apresentam a mesma pressão. Pessoal, impossível. Se a gente tem a mesma massa de cada um, e a massa molar ela é diferente, bastante diferente, inclusive, né? O oxigênio é 32 e hidrogênio é 2, é impossível que eu tenha o mesmo número de moléculas, né? E, portanto, é impossível que eu tenha a mesma pressão, tá bom? Não tem jeito. E os 3 cilindros apresentam a mesma pressão. Gente, pelo mesmo motivo que eu acabei de discutir aqui com vocês, é impossível ter a mesma pressão. Já que a gente tem a mesma massa de substâncias diferentes, então, logicamente, a gente vai ter quantidade diferente de moléculas em cada cilindro. E a pressão depende do número de moléculas. Então, não tem como ter a mesma pressão. Certo? Bom, de qualquer forma, qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui que a gente fornece mais informações para vocês, tá? E inscreve no canal, porque a gente está resolvendo aí exercício todo dia. Um abraço, até a próxima.